E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do primeiro livro de Samuel, leremos o capítulo 13. Agora o principal, Senhor, está aqui a tua palavra, da minha compreensão necessária para vivê-la, e possamos, eu e minha casa, verdadeiramente dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, que eu e minha esposa, nossa família, nossa trajetória, sejamos instrumentos do Senhor de modo direto ou indireto, para que mais e mais pessoas acessem a sua palavra e que se faça na vida dessas pessoas conforme a sua vontade. É o que te pedimos, Senhor, em o nome do Senhor, em o nome do teu Filho unigênito, em o nome do Espírito da Verdade, Espírito Santo. Amém. Bem, temos no 13º capítulo 23 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam isso, os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, tinham 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não tive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não aguardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achava com eles ficaram em Geba de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmas. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Horon, e a terceira caminho a cavaleiro do vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tenha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado e a sua enxada e o seu machado e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de um siclo para amolar machados e agulhadas. Sucedeu que, no dia da peleja,
não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. 23º e último versículo do capítulo 13 do primeiro livro de Samuel nos diz: Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmas. Pois bem, por meio dos 23 versículos, nos fala o capítulo 13 do primeiro livro de Samuel sobre guerra entre os israelitas e os filisteus, do versículo 1 até o 7º, do versículo 8º até o 23º, nos fala que Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel. Recomendo a leitura com bastante calma em todo o capítulo e, de um modo simples, podemos chamar a atenção a uma máxima aqui. A precipitação atrai para nós desastres como consequência. A paciência advém da sabedoria. O compreender que não vai ser no meu tempo, nem no seu tempo, mas no tempo daquele que criou a tudo, inclusive é Senhor do tempo. Todas as vezes que a gente pode observar que há uma antecipação por vontade humana, grande parte das vezes, se não em todas, se afronta a Deus. E ao homem sempre existem, na busca por justificativas, compromisso com explicações. Quando Samuel finalmente chegou, Saul estava cheio dos argumentos que justificavam em sua própria mente a afronta de ter ele mesmo providenciado o sacrifício, que à época só poderia ser feito pelo sacerdote, pelo escolhido de Deus. Só que as justificativas que estavam na mente de Saul, na verdade, só funcionavam meramente como explicações. E há muita diferença entre uma justificativa e uma explicação. E não há como a mentalidade humana convencer a Deus, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E em toda ação ocorre a respectiva correspondente consequência. Possamos então estar atentos para andar em conformidade à vontade do Senhor, que possamos viver a maravilha e o extraordinário que vem exclusivamente do seu favor, amor e poder. Sucesso. Que Deus nos abençoe.